Boa noite, meu irmão, a paz, tudo bem? Vamos meditar aí um pouquinho na palavra, falar do sacrifício de Jesus, né? Baseado em dois atributos de Deus, baseado na justiça e no amor do Criador por nós. Quando Adão rompeu a aliança com Deus, ele pecou, né? E o salário do pecado a gente sabe que é a morte. Pois todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então o homem merecia morrer, porque ele desobedeceu a Deus. E a justiça de Deus, em todo tempo, clama que ele seja justo. É como se a justiça de Deus dissesse para ele: o homem precisa ser destruído, o homem precisa morrer. Pois os olhos de Deus não podem contemplar o mal, não pode contemplar a iniquidade. Deus sendo tão santo, tão puro, ele não pode conviver com o pecador. É impossível um Deus tão santo conviver com o pecador. Mas ao mesmo tempo, o amor de Deus cobra que ele seja bom e misericordioso e que ele dê mais uma chance. Então a palavra diz que os olhos de Deus passearam por toda a terra, procurando um justo que pudesse apaziguar, saciar sua justiça. Mas o Senhor não encontrou nenhum justo. Então o próprio Deus teve que enviar o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. Pois Jesus Cristo, sendo justo, ele pagaria um preço, morreria e saciaria a justiça de Deus. Então, quando Cristo ele está lá no Getsemane, agonizando, momentos antes do seu sacrifício, ele faz uma oração muito profunda e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. O cálice significa, simboliza a ira de Deus. Então o que Cristo estava dizendo? Se for possível, passa de mim a tua ira. A ira que viria sobre o homem, que viria sobre os pecadores, os rebeldes, que se afastaram de Deus, ela veio sobre Jesus. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Quem matou Jesus foi o próprio Deus, como diz Isaías, que aprouve Deus esmagá-lo, moê-lo. É como se Cristo estivesse diante de uma hidrelétrica, com seus braços abertos e as comportas fossem abertas. E aquele peso todo, as comportas, a força da água veio sobre ele e ele permaneceu de pé. A força da água, a ira de Deus, o poder de Deus veio sobre Jesus, mas ele permaneceu firme, pagou um preço, morreu e ressuscitou. Jesus Cristo, sendo justo, levou sobre si os nossos pecados, saciou a justiça de Deus. Então, naquele momento, quando Cristo morre e ressuscita, a justiça de Deus foi saciada. É como se a mão da justiça de Deus fosse encolhida, e só sobrou estendida a mão do amor. Então, hoje nós estamos aí na presença de Deus, temos acesso à sala do trono, temos intimidade com o Pai, pela misericórdia e a graça do Senhor, através do seu amor sobre toda a humanidade. Mas, em Apocalipse, diz que o cálice da ira de Deus, ele continua a se encher, ele está se enchendo. Deus não jogou o seu cálice fora. Deus, ele permite que a humanidade amanheça cada dia
e as suas misericórdias são renovadas sobre a vida do homem, para que o homem tenha a oportunidade de tomar uma decisão, de se arrepender, de se converter, seus maus caminhos, se voltar para Deus. Mas o cálice da ira está se enchendo, e um dia ele será derramado. E nesse dia, a mão do amor será encolhida, e a mão da justiça será estendida novamente. Só que Cristo não vai vir sobre essa terra pagar outro sacrifício, morrer novamente. O cálice da ira de Deus será derramado sobre a humanidade, sobre os perversos, sobre os ímpios, E o próprio Jesus, que veio como Cordeiro, que hoje está nos céus, à direita de Deus, assentado no seu trono, separará o ímpio do justo, Fará a separação do joio e do trigo. O próprio Jesus virá com toda a autoridade, pois hoje ele é o leão da tribo de Judá. E ele vai lançar no inferno, os pecadores. Palavras do próprio Jesus, não são minhas. O próprio Jesus vai dizer: ou entra no meu reino, porque você é muito amado, você amou a Deus, você andou na minha presença, ou aparta de mim, pois eu não te conheço, eu nunca te conheci. O próprio Jesus vai derramar o cálice da ira de Deus sobre a humanidade perversa. Poucos entrarão nos céus. Poucos entrarão nos céus. Somente aqueles que Deus conhece, e aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm um relacionamento de amor com Ele. As Escrituras dizem que naquele dia todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante da glória do Pai, diante da glória de Jesus. Eu acredito que todos o verão, até os cegos terão vistas, para ver Jesus. Eu acredito que até os mudos falarão naquele dia, confessarão com a sua boca que Jesus é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e que todo joelho se dobrará, até mesmo aqueles que não quiserem se dobrar, que não crerem, terão seus joelhos quebrados, mas se dobrarão, se prostrarão, se renderão diante dele. É impossível ficar de pé diante da glória do Criador. Então guarde essa palavra no seu coração, medita nela. Vamos entender a profundidade desse sacrifício. Eu costumo dizer que nós estamos naufragando, e Cristo está num barco lançando a boia para cada ser humano. E quem segurar na boia vai ser salvo. Estar longe de Cristo é morte, é suicídio. Então se agarre à sua boia com toda a sua força. Não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos da eternidade. Vamos valorizar o sacrifício, o que Ele fez por nós naquela cruz. Pois se Ele não tivesse morrido na cruz, entregado a sua vida em favor dos pecadores, todos seriam destruídos, lançados no inferno, porque o salário do pecado é a morte, a separação eterna do Criador. Então Cristo, o justo, saciou a justiça de Deus e nos justificou para Deus. Então hoje nós somos perdoados por Deus, porque Cristo nos lava com teu sangue, nos justifica dos nossos pecados e nos faz justos diante de Deus. Nós somos justos em Cristo, não em nós mesmos, porque nós não merecemos nada, mas em Cristo nós somos justos e nos tornamos limpos e somos convidados a estar na presença dele. Entendemos que o melhor lugar para estar é na presença dele, é ter esse relacionamento de amor com o Pai, de
de obediência, de renúncia, entendendo que Ele é Senhor e que nós dependemos dEle para ter a vida eterna, para ter a felicidade e a paz. Então fica essa palavra, vamos refletir, né, no que Deus tem feito por nós e no quanto Ele nos ama, que entregou o seu próprio Filho para morrer naquela cruz por nós, para nos dar vida, alegria e paz em abundância. Amém? Fica com Jesus.